Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação, mais um momento de liturgia diária, onde nós nos reunimos, nos encontramos para meditarmos, para mergulharmos na palavra do Senhor e deixar que Ele fale para nós exatamente aquilo que Ele deseja falar, aquilo que Ele deseja fazer. E mais uma vez, meus irmãos e irmãs, lembrando sempre, Cristo ressuscitou, aleluia, verdadeiramente ressuscitou. O ressuscitado, Ele está presente, não morre mais, está conosco, está no nosso meio, e que nós possamos esbanjar essa mesma alegria e nos confiar assim, disso uma trindade que venceu a morte e que nos concedeu a vida eterna. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira leitura, terça-feira da oitava de Páscoa, Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro disse aos judeus: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu o Senhor e Cristo, a este Jesus que vocês crucificaram. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados. E vocês hão de receber o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas palavras e testemunho, Pedro os exortava, dizendo: salvem-se desta gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Reta é a palavra do Senhor, e tudo o que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, e que confiam esperando seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma como em vós nós esperamos. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde colocaram. Tendo dito isto, Maria Madalena voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. E ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai. Vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém, amém, amém. Meus irmãos e irmãs, oitava de Páscoa, a partir de agora é pura festa, né? Até domingo é festa. E de verdade, eu não sei vocês, mas é um sentimento, essa Semana Santa foi algo muito forte pra mim, mas agora que é Páscoa, é um sentimento de completa alegria, assim, de fato, fico não só emocionado, não tanto assim, mas
é de realmente pular de alegria, querer falar de Jesus, querer anunciar, querer pregar toda hora, querer falar toda hora, querer conversar. Eu fico enérgico, de verdade, porque é trazer de volta a memória, e é não apenas trazer de volta a memória, mas viver de fato a Semana Santa e entender que Jesus ressuscitou, e a partir desse momento, assim como aquelas mulheres saindo do túmulo e correndo até os discípulos, com grande alegria, falar que Jesus ressuscitou. Falar que o sepulcro está vazio, falar que vimos o Mestre, falar que verdadeiramente ele ressuscitou e vivo está. O Cordeiro de Deus que foi imolado na cruz, vivo está, venceu a morte. E agora até mesmo a morte, mas até para a morte tem solução, né, meus irmãos? E é justamente essa sensação, essa alegria, esse entusiasmo que precisa participar da nossa vida cristã, porque agora nós não vivemos mais com o homem velho, nós vivemos com o homem novo, e nesse homem novo nós experimentamos verdadeiramente daquilo que nos é possível viver, e nos é possível viver constantemente esta verdade, que Cristo ressuscitou, aleluia, e verdadeiramente ressuscitou, aleluia. É algo que precisa sair de nós, está em nós. Nós precisamos viver isso e, partindo de nós, chegar até nossos irmãos e irmãs ao nosso redor. Que Cristo ressuscitou, e essa alegria precisa ser o entusiasmo que nos dá força e dá força para nossos irmãos e irmãs à nossa volta também. E eu sei como é difícil. Eu sei que é difícil. Às vezes você não tem como... É difícil às vezes ter o próprio ânimo, né, e conseguir animar outra pessoa ao seu redor. Eu sei que é difícil, mas ainda assim, Cristo ressuscitou, e pensando nele, nosso ânimo, nossa alegria, nossa força vem dele, como diz o Salmo de hoje, né? Como diz o Salmo de hoje, transborda em toda a terra a bondade do Senhor, e transborda em toda a terra, porque através de nós, por meio de nós, partindo dos nossos corações, essa força, esse amor, essa alegria, essa bondade sai de nós, porque Cristo ressuscitou, e um verdadeiro cristão, ele transborda essa bondade, porque ele sabe que o Senhor, o Mestre, já não está mais no sepulcro. Ele sabe que o Senhor e Mestre de suas vidas, você sabe que o Senhor, o Mestre da tua vida, ele ressuscitou e ele já venceu a morte. Então você não pode viver como se estivesse dentro do sepulcro ainda. Você não pode viver como se ainda permanecesse a morte e como se Cristo não tivesse ressuscitado, como se Cristo não existisse. Ele ressuscitou. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e aqueles que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Passou já o período em que nós não tínhamos mais a quem recorrer. Passou o período daquele momento onde nós não tínhamos mais para quem nos voltar. Nosso Deus ressuscitou, e o verdadeiro Deus, ele cuida de cada um de nós e quer nos libertar da morte. A morte para o pecado, quer nos libertar verdadeiramente da morte eterna, para nos dar a vida eterna, nos alimentando quando é tempo de penúria. Nos dando agora um novo alimento, o corpo de Cristo, em tempos de penúria, em tempos de dor, em tempos de dificuldade, em tempos de problemas, em tempos de tribulação. Nós temos o alimento pleno, o pão vivo descido do céu. Aleluia! Aleluia! Na primeira leitura de hoje, meus irmãos e irmãs, nós temos o Atos dos Apóstolos dizendo: para quem é este pão? Para quem é o pão da vida? Para quem é o cordeiro imolado? O cordeiro imolado, como diz a pregação de São Pedro, é para todos. Todos aqueles que confiarem em Deus, todos aqueles que se voltarem para o Senhor, todos aqueles que se confiarem a Ele, todos aqueles que realmente se converterem, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos vossos pecados. No batismo você se limpa. Estando limpo agora, você faz parte da família de Cristo. E fazendo parte da família de Cristo, a partir de agora você passa a fazer parte de fato de uma caminhada completamente nova, deixando para trás o homem velho, renunciando totalmente à vida velha e querendo de fato o fermento novo, não um fermento de engrandecimento, de orgulho, de robusteza, mas um fermento que te faz mais e mais santo, alegre, cheio do Espírito que te leva para o céu, cheio da santidade que te leva para o céu. Essa é a busca pela vida nova, e esse poder, essa força só pode ser dada, só pode ser conseguida a partir do momento que nós nos alimentamos diariamente do pão vivo descido do céu, seja na palavra, seja na Eucaristia. Meus irmãos e irmãs, é isso que o Senhor está nos avisando. Por isso que Pedro está falando aqui. Percebam que já passou a quaresma, mas a conversão é diária e muitos não conhecem a Deus. Naquele momento, muitos não conheciam quem era Jesus Cristo, não entendiam quem era Jesus Cristo.
E enquanto uns estavam com o coração fechado, sem conseguir entender nada e achando que os discípulos, no dia de Pentecostes, eles estavam embriagados, outros estavam com o coração aberto e alguns ficaram com o coração aflito. Versículo 37 de Atos dos Apóstolos. E aqui, neste caso, aqueles que estavam aflitos perguntaram: irmãos, o que devemos fazer? E Pedro diz: convertam-se. Sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e assim vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Os dons que nós recebemos hoje no dia de Pentecostes, vocês vão receber no batismo de vocês. Permitam-se ser batizados e convertam-se. Convertam-se verdadeiramente. Pois a promessa não é só para nós, apóstolos, que estávamos perto de Jesus e vimos tudo o que aconteceu. A promessa é para todos nós, a promessa é para vocês também, para os vossos filhos. E para todos aqueles que estão longe, até mesmo os que estão longe, os pagãos, os que nem são judeus, a promessa é para todos, os que estão perto, os que estão longe, todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar para si. E se vocês estão ouvindo o anúncio agora e vocês estão sendo chamados, então digam sim. Infelizmente, muitos escutam o anúncio, muitos escutam o chamado, muitos são alcançados e poucos são tocados porque não estão com o coração totalmente aberto para receber a palavra de Deus e realmente querer essa conversão. Infelizmente. E São Pedro está nos exortando porque existe a necessidade de dar testemunho, de falar que Jesus Cristo ressuscitou. Percebam, Pedro em momento algum ele fez uma pregação completamente absurda, de tão maravilhosa. Não, ele só disse: Cristo, que vocês crucificaram, agora ressuscitou e é verdadeiramente presente no meio de nós pelo poder do Espírito Santo derramado neste dia de Pentecostes. Ele morreu, ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele nos garantiu a vida eterna e por meio do seu batismo nós somos verdadeiramente salvos, convertidos e levados a receber o dom do Espírito Santo. É só isso que ele está dizendo. Ele não precisava de muita coisa, ele não precisou dizer muita coisa. Aqui está a essência da pregação querigmática. Essa é a essência da pregação querigmática. O primeiro anúncio que choca, que alcança, que atinge e que faz com que os corações queiram alcançar, de fato, a vida com Cristo. Essa é a primeira forma de testemunhar Cristo, de fato, é o Senhor. E depois que Pedro diz isso, os que aceitaram as palavras de São Pedro receberam o batismo. Versículo 41. Naquele dia, mais ou menos, percebam, corações aflitos, tá? Mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. 3.000 pessoas se uniram aos apóstolos. Talvez as mesmas pessoas que em algum momento antes tinham escutado a voz de Jesus nesses últimos 3 anos. Talvez as mesmas pessoas que estavam caminhando com Jesus enquanto ele seguia de um lado para outro na Judéia, na Galileia e em vários outros lugares por aí, na região de Israel. Talvez, e só um talvez, sejam as mesmas pessoas que escutaram Jesus pregando várias e várias vezes, fazendo milagres, prodígios e sinais por toda a Galileia, por toda a Judéia. E agora, esses mesmos corações que estavam no momento da crucificação, esses mesmos corações que gritavam crucifica-o, agora eles estão aflitos e querem a conversão para alcançar a vida eterna também. Eis a grande diferença, meus irmãos e irmãs, eis a grande diferença. E depois de escutar tudo que o Salmo tem a nos dizer, que de fato transborda em toda a terra essa alegria dos nossos corações precisa transbordar, essa vida com Cristo precisa transbordar, no Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é o nosso auxílio e proteção. Então somente em Jesus Cristo nós devemos esperar, somente em Jesus Cristo nós devemos confiar, porque Ele é o nosso auxílio, Ele que verdadeiramente salvou aquele ladrão no último momento de sua vida. Jesus Cristo que salvou aqueles homens, aqueles apóstolos, mesmo quando eles estavam escondidos dentro de casa, mesmo quando eles não estavam com medo de ser mortos também na cruz. Jesus que salvou a cada um de nós quando derramou sangue e água na cruz. Esse mesmo Jesus é quem nós devemos chamar de Mestre e Senhor. Esse mesmo Jesus é quem nós devemos chamar e dizer que Ele é o nosso auxílio e proteção. Da mesma forma como Maria Madalena disse. E percebam como os evangelhos, né, desde domingo eles estão variantes, desde sábado até certo ponto, né? Eles estão mostrando a mesma perspectiva com olhares diferentes. João, Mateus, Lucas, trazendo essa forma de olhar para a ressurreição de Cristo por perspectivas diferentes. Mateus, Marcos, Lucas e João, na verdade, os 4 falam da ressurreição de Cristo.
E entendendo justamente esse ponto em que os 4 estão falando sobre essa ressurreição, aqui nós temos mais alguns detalhes que vão ser acrescentados por São João. Que ele vai dizer que quando Maria Madalena vai até o túmulo, que ela vê que está vazio, aqui ele acrescenta os detalhes, né? 2 anjos estavam lá dentro. Ela enxerga 2 anjos, percebam, é alguém que está muito perto de Jesus, é alguém que vive muito perto de Jesus. E vivendo perto de Jesus, o extraordinário acontece. O extraordinário acontece. O coração feminino mais sensível ao poder de Deus, o coração feminino mais sensível ao Espírito Santo, o coração feminino mais presente na vida espiritual, e portanto Maria Madalena vê 2 anjos. Ela vê 2 anjos. 2 anjos vestidos de branco, sentados, um próximo da cabeceira de Jesus e o outro onde estava o corpo de Jesus. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Provavelmente só Maria Madalena entrou no túmulo enquanto a Maria de Cleofas estava fora com os perfumes, e ali o anjo pergunta: mulher, por que choras? Mulher, por que choras? Já não é mais tempo de chorar de tristeza, já não é mais tempo de chorar de luto, já não é mais tempo de chorar porque o mestre já não está mais dormindo e aquele que ressuscitou não está mais aqui. Ele verdadeiramente ressuscitou. Por que choras? Por que choras pelos teus pecados? Por que choras pelas tuas tristezas? Por que choras pelos teus problemas? Enfim, N problemas que nós temos que são muito menores no fim das contas. E eu posso dizer isso com propriedade. Eu pensando na minha vida, dizendo: meu Deus, eu tenho muitos problemas, meu Deus, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Quando na verdade tudo que nós precisamos entender é que o mais importante e o essencial é Cristo, seguir a Cristo, e todo o resto se conserta, todo o resto se segue com tranquilidade, e Ele mesmo resolve, porque se Ele resolveu o problema da morte, então Ele pode resolver um simples problema de nossas vidas. Sim ou não, meus irmãos? É sobre isso. Por que choras? Por que estás chorando por algo que não acrescenta mais, por algo que não é mais parte de vocês? A vida velha já se foi. Por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor. Ela respondeu: levaram o meu Senhor. É como se ela dissesse: aquele que era parte da minha vida, aquele que me ensinava, aquele que me guiava, aquele que era a razão do meu viver, levaram ele de mim, ele não está mais aqui. E aí os anjos olham para ela e dizem: aquele que ressuscitou de verdade. Aquele que morreu na paixão ressuscitou de verdade. Não está mais aqui. Aquele a quem procurais não está mais aqui. Verdadeiramente ressuscitou. Tendo dito isto, versículo 14, Madalena voltou-se para trás e viu Jesus de pé. Não sabia que era Jesus. Ela achou que era um jardineiro. E Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A mesma pergunta dos anjos: mulher, por que choras? Mulher, por que choras? Para dizer que verdadeiramente mulher, né, aquela que tem intimidade com Jesus, aquela que foi criada, né, chamada pelo seu Criador. Mulher, por que choras? Por que choras? A quem procuras? E ela pensava que era o jardineiro. Maria Madalena disse: Senhor, se foi tu quem levastes o corpo do meu Senhor, então, por favor, mostre-me onde colocastes e eu vou procurá-lo. A música da Cristo Alegria, que para mim é maravilhosa, né? Rabboni, onde está o meu amado? Dize-me onde está e eu irei buscá-lo. Eu não aguento ficar longe do meu amado, eu não aguento ficar longe do meu mestre, eu não aguento ficar longe do meu Senhor, eu não posso acreditar que tiraram o corpo dele daqui do sepulcro, não posso. E então, Jesus, com a sua infinita misericórdia, aquele seu sorriso sereno, olhando para Madalena, eis que ele fala uma única palavra. A palavra que ela escutou quando se converteu, a palavra que ela escutou quando foi transformada, a palavra que ela escutou quando os espíritos malignos deixaram de fazer parte da vida dela. Eis a palavra. O teu Criador, o teu Senhor, o teu Mestre, Ele não vai te chamar de uma forma diferente. Ele te conhece de forma íntima. Ele te conhece a tua identidade. Foi Ele que te deu essa identidade. E é por isso que Ele te chama pelo nome. Jesus disse: Maria. Não foi Maria de Magdala, não foi Maria a Madalena, não foi isso, não foi aquilo. Não. Ele disse Maria. Só Maria. Nesse caso ele falou Miriam em hebraico. Maria. Maria Madalena. Maria. Eu te conheço pelo nome, eu conheço quem tu és, eu sei o que está no teu coração, sou eu. Jesus, o teu Senhor, sou eu. Então Jesus disse Maria, e ela voltou-se e exclamou Rabboni.
É como se nas palavras, na motivação que é gerada pelo poder do Espírito Santo, quando escuta a voz de seu Senhor e compreende quem é. Então ela identifica, é o meu mestre, é o meu Senhor. E com certeza ela continuou chorando, mas agora era um choro de felicidade. Rabone, que quer dizer mestre, Rabone. Jesus disse, não me segures. Percebam que quando isso acontece, como nós lemos nos últimos dias, Maria Madalena está fora do túmulo agora, junto com Maria de Cleófas. As mulheres caem aos pés de Jesus, começam a abraçar seus pés, a beijar seus pés. E aí Jesus diz, não me segurem, porque eu ainda não fui para o Pai. Aumentando aqui justamente o Evangelho, justamente as palavras de Jesus. E aí Jesus diz, né, em outra passagem do Evangelho, ele fala, ainda não subi junto para o Pai, mas vão dizer aos meus irmãos para que me encontrem na Galileia, e lá eu irei até eles. Subo para junto do meu Pai lá. O meu Pai e o vosso Pai. O meu Deus e o vosso Deus. E como nós lemos nos últimos dias, Maria Madalena, as mulheres vão correndo cheias de alegria, ainda estavam com medo, mas compreendendo que Jesus havia de fato verdadeiramente ressuscitado, e foram anunciar aos discípulos, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Ei, aquela que nem tinha muitas palavras, não era um dos 12 apóstolos, não, mas aquela que nem tinha muitas palavras, foi quem anunciou para os apóstolos, eu vi o Senhor. E nós precisamos ter coragem de falar isso para qualquer pessoa que seja, até mesmo padres, até mesmo ministros, não importa. Qualquer pessoa precisa ouvir essa verdade. Eu vi o Senhor, eu tive uma experiência com o Senhor, eu tive uma busca. E essa busca me levou a encontrar com o meu Senhor, o meu amado. E todos precisam escutar esse testemunho, o meu testemunho, o teu testemunho, meu irmão, minha irmã. Se você passou pelo mesmo que Madalena, esse período de tristeza, esse período de pesar, eis o momento em que agora você é chamado para testemunhar com grande alegria. Eu vi o Senhor e eu tive uma experiência rica e íntima com o meu Senhor. E Ele está querendo cada um de nós. Ele quer ver cada um de nós. Ele quer cada um de nós. Vamos até Ele, vamos buscá-lo, vamos achá-lo, vamos nos encontrar com Ele, por favor. Por favor. Meus irmãos e irmãs, a meditação diária, o encontro diário com a palavra de Deus nada mais é do que uma busca verdadeiramente pelo paraíso, pelo encontro com o nosso amado. E eis que chegou o melhor momento de nos encontrarmos com Ele. É o momento de ressurreição. É hora de ressuscitar nossas vidas. Busquemos o Senhor. Busquemos o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado com sua mãe Maria Santíssima e seu paizinho São José. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do bom Deus permaneça em vossos corações. Compartilhe essa palavra e digam para os seus irmãos e irmãs, digam para as pessoas próximas de você, Cristo ressuscitou. Aleluia. Verdadeiramente ressuscitou. Aleluia.